Programa Tempo ao Tempo, no dia de hoje, o nosso podcast é um dia muito especial. Mas, Paulo, por que é especial? Porque na vida, depois de algum tempo, a gente faz algumas escolhas. E uma das minhas escolhas é estar ao lado de pessoas especiais. Pessoas que, de alguma forma, fazem diferença, não só no ramo de atuação que trabalham, mas para a sociedade como um todo. E hoje nós temos o prazer, nesse dia, de estar sendo patrocinado pela Demicon. Pela Demicon? Mas qual a Demicon? A Demicon de quem é pioneiro, de quem vem, de quem abre a porta, de quem faz a terra ficar um pouquinho mais suave para pisar, abrindo espaço para outras pessoas que queiram trabalhar numa empresa gigantesca. Então, no dia de hoje, eu tenho o prazer de receber Edson Lopes, ele que é empresário e é o pioneiro da Demicon aqui em Ribeirão Preto, com a sua loja no Shopping Guatemi, na Vladimir Meirelles, e o mais importante, no coração das pessoas. E além dele, o Luciano Bueno. E o Luciano fica meio difícil de explicar quem é o Luciano, além de um grande consultor financeiro da Demicon, além de um sargento reformado com várias especialidades na área de segurança, mas se eu mostrar esse papelzinho para vocês aqui, o currículo dos dois é gigantesco. Queridos, primeiro, antes de mais nada, é um prazer estar recebendo vocês, muito mais do que o patrocínio da Demicon no dia de hoje, através de vocês, que me honra muito. Mas depois que o cabelo fica branco, a gente começa a fazer algumas escolhas e hoje eu escolho pelo caráter. E isso vocês têm de sobra. Sejam bem-vindos ao podcast do programa Tempo ao Tempo e que Deus abençoe essa nossa jornada no dia de hoje. Edson, falar de você, como o próprio Bueno diz, é de emocionar, porque você não nasceu em berço de ouro, saído de Curitiba, vindo para Ribeirão, arregaçando as mangas, indo para a luta e hoje sendo o grande empresário que você é e em expansão, que é o mais importante, continuando crescendo. Como que é a sensação de hoje, de alguma forma, mesmo que pequena, ser um ribeirão pretano? Olha, Paulo, primeiramente, né, é um prazer inenarrável, né, fazer parte aí do podcast Tempo ao Tempo. Conheci a tua pessoa há pouco tempo e já posso dizer que você é uma pessoa realmente extremamente diferenciada, de coração, realmente. Amém. Quando a gente entende, a gente teve já essa conexão. E já entrando no tema aqui, olha, eu vou falar para você, a vida de empresário hoje, ela não é simplesmente só uma escolha, né? A gente realmente tem que ter isso como vocação, porque a gente enfrenta desafios constantemente, né? Então, esse primeiro desafio de sair da parentela, sair da onde eu sempre morei, sempre fui criado para vir para uma região nova, fazer a expansão de uma marca, realmente é um desafio que é para poucos, né? Não digo que é um desafio tão difícil assim, mas é para poucos mesmo, porque a gente deixou muita coisa para poder viver o extraordinário hoje que Deus tem preparado pra gente aqui nessa terra. E ser ribeirão pretano, cara, aí você me pegou, porque sou casado, né, tenho 4 filhos e a qualidade de vida de Ribeirão Preto realmente proporcionou para toda a nossa família, junto aos meus filhos,
de uma forma muito, muito gratificante, porque Curitiba é frio. Saí de lá, Sim. tava 9 graus. Cheguei aqui, tava 36 graus, né? Então a gente passou um pouco de dificuldade com o calor, mas hoje é piscina, é beach tênis, é futebol. Então, Que qualidade de chato, vida, hein? Que ruim, que hein? chato, E o exatamente. principal, né? Ar-condicionado. É, lá em Curitiba eu nem sabia direito o que era ar-condicionado, Com porque o certeza. ar-condicionado ele já vinha de São Pedro, né? Então lá a gente saía na rua já era frio mesmo. Aqui não, aqui a gente precisou se adaptar, mas assim, eu vou falar para você, foi uma adaptação muito grata mesmo, porque hoje eu vou viajar para Curitiba, quando eu volto, eu não vejo a hora de voltar para Ribeirão para viver o que a gente vive aqui, que é realmente muito gratificante. Que bom. Bom, o Luciano Bueno, que é esse grande consultor financeiro, que é esse grande especialista na área de segurança em várias áreas. Para você que está nos assistindo, como que você define o Luciano? Para você que tem um pouquinho mais de idade, lembra do MacGyver? Conhecer o Luciano é conhecer o MacGyver. É aquele cara que você vai dar uma linha para ele, ele vai transformar ela numa paçoca, igual o MacGyver fazia, pela capacidade, pela doação, pela palavra não fazer curva, que é o que eu acho que mais valoriza você, e o Edson pode falar isso melhor do que ninguém. É essa questão de fiel aos princípios, fiel aos amigos e um baita profissional. Luciano, como que é hoje estar na Demicon com seu grande parceiro, que foi uma pessoa que, como você mesmo disse, batalhou para que você estivesse dentro da Demicon? Como que é essa sensação? E depois contar pra gente como que é ser MacGyver nos dias de hoje. Primeiramente, boa tarde. É uma honra estar aqui diante de vossa pessoa, na presença do meu mentor, no mundo dos negócios. Dizer que hoje a palavra que eu trago é dedicação. O que me trouxe a essa virada de chave de um cara que até então viveu aí quase 40 anos no mundo da segurança para o mundo dos negócios foi eu ter visto a dedicação do Edson pela forma com que ele lidou com todas essas diversidades que ele citou agora há pouco. Isso me encantou e me trouxe a vontade de participar desse mundo dele. E aqui estou ao lado dele, que é um grande prazer, assim como você também. Eu digo que a palavra dedicação se encaixa muito bem nos perfis de vocês. Assim como você também, que veio de baixo, eu vim de baixo, o Edson veio de baixo, a palavra dedicação. Como somos dedicados, a gente se aplica, aplica e aplica. E faz. Então, o MacGyver é isso. O MacGyver é isso. Você traz o problema e eu te levo a solução. Amém. Amém. Edson, existem algumas coisas que, por mais que a gente não queira, né, nesse mundo de hoje, elas estão se perdendo. E uma das coisas que realmente me tocou muito quando nós conversamos foi essa questão de você oportunizar para as pessoas que trabalham com você, assim como o Bueno, a questão da fé. A questão de valorizar essa força maior que muitas vezes hoje as pessoas esquecem. A gente vive num mundo hoje, infelizmente, que parece um vale-tudo, onde a ética se perde, os valores vão embora, por muito pouco as pessoas agridem, tentam destruir umas às outras, e você, com resiliência, firme e forte no propósito,
mantém isso vivo dentro da empresa de vocês. Eu tenho profunda admiração por isso. Eu acho que dá para perceber aqui que eu não abro mão de coisas essenciais. Como que é isso no dia a dia, levando algo a mais, né? Negócio, empreendedorismo, crescimento, mas sem abdicar da fé. Hoje, uma das curiosidades do nosso negócio, é legal, né? O Bueno está aqui participando, que é realmente essa diversidade de poder proporcionar para vários setores, vários segmentos, vários estilos de pessoas hoje a fazer parte do nosso negócio. Bueno é um recém-formado, ex-militar, né? Ele até gosta que eu brinque com ele, que ele não é um ex-sargento, ele sempre vai se manter um sargento, e a gente brinca nessa situação, mas a gente tem pessoas ali dentro que entenderam o propósito do nosso negócio, que são pessoas que, por exemplo, como motoboys, como pessoas hoje que são médicos, físico-médico, pessoas que trabalham em outras áreas, encontraram hoje na oportunidade da Demicon realmente uma mudança de vida. E dentro dessa linha que você falou, da parte da espiritualidade, da gente trazer isso como princípio para o nosso negócio hoje, isso é o que transforma nós sermos diferentes. Porque no meio corporativo hoje é muito pré-julgado essa questão da espiritualidade, a gente não prega nenhuma placa de religião, a gente entende hoje Claro. que existe uma força maior, como você falou, que existe um Deus. Isso traz com que a gente tenha hoje uma força para poder demonstrar valores, princípios, onde a gente consegue traçar, né, uma rotina, onde a gente consegue colocar isso de uma forma muito leve, né, sem cobrança, né, onde a gente consiga realmente trazer para as pessoas que ela não precisa abdicar de algumas coisas para ter outras, né? Com certeza. E que ela pode realmente usar isso, trazer. Tem um depoimento de várias pessoas hoje que conseguiram retornar e retomar a sua expectativa em Deus, na fé, justamente através da nossa loja. E eu vim para Ribeirão hoje, debaixo de uma palavra. Né? Eu recebi uma palavra onde eu ia para um lugar diferente, onde eu poderia ir, que eu ia ter dificuldades, que eu ia encontrar, mas foi aquela palavra que fala de que Jesus está com os discípulos no barco, onde veio a tribulação e Jesus estava lá tranquilo e falou, não, homens de pouca fé, né? Se vocês estão comigo, então fique tranquilo. E aí Deus pediu para o mar se acalmar e o mar se acalmou. E debaixo dessa palavra que eu vim para cá, então eu trago isso muito forte para dentro do nosso negócio. Amém. Onde isso traz para mim uma certa tranquilidade, porque eu entendo que sim, Deus está colocando pessoas boas junto do nosso time e tem muito que a gente poder impactar vidas hoje, não só através do financeiro, mas eu acredito que em várias áreas da vida é isso que eu falo para os meninos hoje. Não somente financeiro, mas um impacto na vida espiritual, na vida familiar e na vida também financeira e até física, né? Porque eu até brinco com eles que cara, tem que cuidar da saúde também, né? Então, tudo isso faz com que o nosso negócio seja realmente um leque muito completo hoje de um bom profissional. Edson, eu tenho que te falar uma coisa, que isso é um bastidor, mas eu preciso falar. Um dos grandes fatos de eu admirar essa pessoa aqui é que hoje a gente vive a questão do fato ou fake. E ele é fato. O Bueno é fato. E o Bueno, mesmo longe da sua presença, ele deixa muito claro a admiração pela sua trajetória, pelo empresário que você é, pela pessoa que você é e por aquilo que de alguma forma você ajuda a proporcionar através do trabalho dele dentro da sua empresa. Bueno, a admiração que eu tenho por você é exatamente o que eu falei agora há pouco. Tua palavra não faz curva. Você é um consultor financeiro, mas você não nega a sua raiz. Como eu te disse, você é o pitbull. É o pitbull. Que briga pelo seu trabalho, que briga pelas pessoas que estão do seu lado, que valoriza as suas conquistas. E eu acho isso extremamente raro nos dias de hoje. Porque na minha visão,
Eu falo que enquanto as pessoas falam que a pior droga é a maconha, a cocaína e etc., eu falo que a pior droga ainda é o poder. Porque se você quer conhecer alguém, é só você dar poder para essa pessoa, para saber se ela vai ter ética, se ela vai saber usar esse poder para o bem das pessoas. E você é essa pessoa. Como que é desenvolver tudo isso sendo um consultor financeiro, mas não negando a raiz, preservando o seu eterno lado sargento? Olha, de fato não é fácil, porque são mundos opostos, né? Eu vim antes de me deparar aqui com o mundo do Edson, o mundo dos negócios, o mundo da Demicon Consórcios, eu vinha do ramo de segurança. Eu era supervisor de escolta armada ferroviária. Eu dava treinamentos vários para os meus comandados, além de fazer todo tipo de escalonamento administrativo. De repente me deparo com esse mundo, né? Eu tive que virar a chave. O Pitbull teve que, sabe, deixar de morder um pouco. Mais ou menos. Deixar de morder um pouco. Mas, no entanto, ainda assim, eu costumo dizer agressividade. Claro. Quando fui entrevistado pelo Arthur, eu falei a palavra agressivo. Eu costumo ser agressivo nas coisas que eu faço. Agressivo em todos os sentidos. No sentido de buscar, no sentido de ser perspicaz, de ser persistente e perseverante. Que bom. Então, essa palavra pitbull que você me indaga, realmente é isso aí, que eu desenho dessa forma. E realmente, a admiração que eu tenho pelo Edson, pelo Arthur, por toda a turma lá, é algo assim, inenarrável, como o Edson disse no início. Essa palavra é muito forte, inenarrável. Mas assim, eu adoro todo mundo lá na loja. É algo assim, é um ambiente que até então eu desconhecia. É um ambiente totalmente diferente da caserna, do mundo militar, né? Do sim senhor, não senhor, bombo no pé direito, o Estado acima de tudo. Então, assim, é isso. Edson, ser empresário no Brasil. Vamos lá. Não é fácil. Não é para qualquer pessoa. Muitos querem, mas na hora que começa a viver o processo, para conseguir dar um passinho a mais, percebe o tamanho das dificuldades. Nesse país que a gente precisa de muitas coisas ainda para serem corrigidas. E você, no ramo tão grande, com uma empresa tão grande, seja na questão do consórcio, investimento, como que é lidar com isso em 2026? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente fala no mercado do empreendedorismo no Brasil, a gente sabe que a gente vai encontrar muita dificuldade por questões geopolíticas, questões administrativas em relação à tributação. Mas eu acho que tudo na vida, Paulo, a gente precisa ter um propósito. Quando a gente tem um propósito, as coisas passam para ter um outro estigma, né? Um outro olhar. E a questão de ser empresário hoje, eu acho que é uma palavra também pesada, porque hoje a gente tem responsabilidades com funcionários, responsabilidades com outras pessoas. Eu até falo para os meninos que quando eles já estão passando por um plano de carreira, onde já estão pegando ali uma gestão, cuidando de novas pessoas, passa a não ser mais só sobre a gente, passa a ser sobre outras pessoas. Eu passo a fazer o que eu faço por outras famílias, por outras pessoas. Eu acho que quando você encontra esse sentido no ser empresário hoje, não só buscando um status ou buscando realmente só ganhos financeiros, mas buscar mudar, transformar, eu acho que o peso, né, de outras coisas acabam sendo menores, né? Então, e a gente sabe que é um grande desafio, que no mesmo ano que a gente tem um bom ano de negócio, talvez a gente tenha um outro ano onde a gente precisa refletir mais sobre as nossas decisões. Para nós, dentro do nosso segmento hoje, é um segmento que vem só crescendo, então a gente teve crescimentos aí acima de 50%, 60% ao ano. Nossa, então assim, é um crescimento realmente onde tem o seu valor, tem sua expressão, e isso vem cada vez mais
sendo mais difundido, porque hoje a tecnologia está na nossa mão, né? Antigamente era muito mais difícil você pensar em investimento. Era poupança, era você investir no seu próprio negócio. Agora, você investir, ter uma ramificação de várias formas de como trabalhar isso facilitou muito, né? Então, e a questão de você cuidar, de sempre cuidar de uma loja, você tem todo o papel administrativo, toda a parte tributária, toda a parte de cuidar de pessoas. Isso eu falo que é uma coisa que a gente nunca vai aprender 100%. A gente vai estar sempre num constante aprendizado, porque é lidar com pessoas, né? No Com final, certeza. sempre vai se lidar com pessoas e pessoas erram, assim como eu erro, ninguém é perfeito, mas dentro disso eu acho que a gente consegue achar, né, alguns caminhos onde a gente consegue trazer isso de uma forma mais leve, né? Porque a gente pode também querer agarrar e querer o mundo aos nossos pés, mas quando a gente começa a colocar isso de uma forma mais leve, eu acho que a gente passa de ser aquela pessoa que só reclama, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo, porque isso, porque aquilo. Não, vamos fazer o nosso. A gente fazer o nosso bem feito, a Com gente consegue certeza. construir uma sociedade Contribui, mais né? Você contribui. contribuir, exatamente. A gente consegue contribuir de uma forma bem mais interessante, né? Ontem, quando a gente vamos fazer a nossa parte bem feito, não vamos fazer meia boca, vamos fazer a nossa parte bem feita. E eu acho que isso a gente consegue atingir de uma forma. Tá aqui o Bueno para falar isso, então é uma pessoa que eu tenho muita estima, é uma pessoa que vem do meio militar, então tem hoje como base a disciplina, Disciplina. muito disciplinado. Isso faz muita diferença no mundo dos negócios. Eu falo que uma das maiores dádivas que eu tenho dentro do ser empresário é ser disciplinado. Eu trouxe muito isso da minha infância. Como todo garoto, eu queria ser jogador de futebol. E aí, nessa infância, dessa questão de ser jogador de futebol, passei por um processo, fiz parte de base de alguns times, e a disciplina ela era, tipo, inegociável. Você tinha que acordar cedo, você tinha hora para acordar, você tinha hora para dormir, você tinha hora para comer, Treinar. tinha hora para treinar, você não podia sair, então tinha que ter disciplina. E eu acho que hoje no mundo dos negócios, um bom empresário hoje, se está aqui escutando a gente, eu acho que a maior dica que a gente tem para ser um bom empresário, independente do ramo, é ser disciplinado, né? E buscar realmente fazer o seu negócio com propósito. Mas tem um detalhe nessa história, viu, gente? Ninguém é por acaso, né? Ninguém é por acaso, por isso que ele é a pessoa que é, por isso que a Demicon, tanto do Shopping Guatemi como da Vladimir Meirelles, decola mesmo. E o Bueno, que eu acabei de falar, que parece um pitbull, não, ele não parece, ele é um pitbull, e é um pitbull como consultor. Porque assim, quem olha, carinha de paisagem, Bueno, fala um pouquinho do seu volume de negócios. Atualmente eu tô com. Em valores, só para as pessoas terem noção dessa carinha boazinha que você tem, mas opa, vamos lá. Eu tô com 8 meses, né, de consultoria. Eu tenho em mesa, em negociação, pouco mais de 24 milhões. Coitada dessa criança. Está em negociação com 24 milhões. É Negociações. impressionante. Mas é impressionante pelo volume, mas não pela forma como você vem se dedicando para que isso aconteça. Porque, vamos ser bem realistas, só sentadinho numa mesa, no ar-condicionado, isso não acontece. Não. Isso é trabalho de corpo a corpo, né? E uma coisa que não se compra no bar da esquina. Credibilidade. Network. Credibilidade. Tem que ter credibilidade. Como que é esse dia a dia do Bueno consultor? Olha, é assim, eu trabalho bem diferente dos outros consultores. Da Edson aqui, que não é deixar eu mentir sozinho. Eu prefiro justamente sair o corpo a corpo, visitar o cliente, sentar com o cliente no ambiente dele, entender o que ele precisa e, de certa forma, fazer um trabalho ali que agrade, que seja agradável para ele, que não seja mais uma dificuldade para ele enfrentar durante a vida. E o produto, a Demicon, é muito fácil de trabalhar. Parece difícil, parece brincadeira, mas não é.
Depois que você passa por alguns treinamentos com essa fera que tá do meu lado, Então, aí que tá, aí já começou. Não é tão difícil, não é tão difícil desde que passe pelo treinamento. você passe pelo treinamento com a pessoa correta, Exato. porque senão fica um treinar por treinar e a gente sabe que, bom, É que assim, pioneiro é pioneiro, pioneiro é pioneiro. eu vou dar uma resumida, mas basicamente é assim. Aliás, vou explicar melhor. Quando você passa pelo treinamento do Edson, sob a supervisão do Arthur, cara, não tem como você não ter um volume desse em negociações. Porque o produto se vende. O produto ADMcom é muito bom. Se você for para comparar o produto ADMcom com os produtos bancários, é coisa de outro mundo. Quando as pessoas conhecem a diferença, as pessoas deixam de fazer financiamento e vêm fazer consórcio. Por isso que chega a esses números. Por isso que esse rapaz aqui tá do jeito que tá hoje, pioneiro no mundo do consórcio em Ribeirão Preto. E tem muito caminho pela frente. Amém. Né? Tem muito caminho Amém. pela frente. Se depender de mim, eu vou estar sempre ao lado aqui, Se ajudando Deus e quiser. decolando junto. Claro, com certeza. Decolando junto. Claro. Edson, agora que você já é um ribeirão pretano e a gente sabe que, como você mesmo disse, é um mercado extremamente competitivo, mas é lógico que não tem como não falar, é uma grande marca e uma marca em evidência. Mas hoje, quando você fecha os olhos, o que você falaria pro Edson com 10 anos de idade? O que o futuro dele estava reservado? O que você diria para ele? Olha, nessa pergunta, falando comigo com uma criança de 10 anos, eu falaria que o teu sonho nunca deixou de existir, né? Meu sonho sempre foi entregar para minha família, né, uma vida diferente, quebrar o ciclo, né? Como você falou, a gente veio hoje de uma família muito simples. Minha mãe foi enfermeira, meu pai, ele nunca trabalhou porque ele tinha problema de epilepsia. Meu irmão hoje ele é especial, então eu era o homem da casa. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Então, minha mãe trabalhava das 6 às 11 da noite, eu que tinha que cuidar do meu irmão, que tinha que ajudar a limpar a casa. Então, assim, se eu tivesse uma mensagem para falar para aquele menino de 10 anos, eu falaria para ele, cara, você não faz ideia de qual vai ser o impacto que as suas atitudes, qual vai ser o impacto na vida de outras pessoas através da sua atitude. Então, acho que essa seria uma linda de uma mensagem para deixar o Piara de 10 anos já de cabelo em pé, né? Mas, assim, hoje, né, quando a gente olha, às vezes numa ótica é muito fácil, às vezes a gente falar, é muito difícil a gente imaginar. Mas essa questão mesmo da gente poder compartilhar, né? E assim como o Bueno falou, a gente compartilhar o nosso conhecimento, porque é a gente agregar na vida das pessoas o que a gente construiu durante a nossa carreira. E isso, dentro da nossa empresa, eu encontrei hoje uma maneira de transformar isso. Em quê? Em negócio, transformar em transformação de vida. Então, tudo isso. Então, a gente entrega sempre o nosso máximo, a gente está ali realmente, mas eu nunca imaginaria eu estar onde eu estou hoje, dentro dessa importância tão grande para a marca, que é fazer a expansão da marca no interior de São Paulo, onde a gente começou com esse pioneirismo É aqui. chique, né? Vamos falar a verdade. É chique demais. Ele desbravou, né? Desbravou. Exatamente. E aí a gente veio para cá, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu vendi tudo que eu tinha lá em Curitiba, eu vim para cá com a minha mudança em cima de uma S10. Então eu tenho até uma foto lá que eu coloco ela que eu tirei na subida ali de Cravinhos, onde dá para ver Ribeirão. Então eu não tinha nenhuma expectativa, mas eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. E cara, não foi fácil. Mas você Com tinha certeza uma não vai coisa fácil. que não tem como tirar fora. Você tinha fé. Exatamente. E não tem nada mais poderoso do que isso. Exatamente. Foi isso que moveu muito, porque teve momentos de Claro. desânimo, momento de será que era isso mesmo? Deus, será que era isso mesmo? E aí você ser resiliente, você falar, não, assim, Deus falou que é pra você ir, siga o caminho, vai dar tudo certo.
não tem como falar que não teve desafios, né, Paulo? Porque a vida de ser Sim, empresário hoje no Brasil, você também ser um sim, telecomunicador, você sabe que existe desafios, não é com tudo ó, certeza. mil Ah, maravilhas. E aí você realmente se colocar firme e falar, caramba, não, vou continuar porque eu sei que vai dar certo. E eu acho que você ter essa ideia hoje de você entender que você tem uma raiz, que você tem um propósito, mas você não sabe o que está esperando ali na frente, cara, eu acho que isso é uma dádiva mesmo, das pessoas entenderem, caramba, ser pioneiro é legal na palavra ser pioneiro. Pô, não tem ninguém aqui, você vai, né, a coisa vai acontecer. Mas na prática mesmo, quando é muita cara, a gente responsabilidade está em também. campo para poder agir, né, você chegar, né, para um Paulo, para um Bueno e falar assim, olha, a gente tem um plano de negócios que vai dar Sim, tudo certo, mas ainda não está acontecendo, mas vai dar certo. E você conseguir transmitir isso para que as pessoas consigam, eu acho que isso é para poucos mesmo. E aí, quando as coisas estão tudo bem, aí chega a ser mais fácil, porque sim. já a marca já está consolidada, já está tudo aí. Então, isso causa um pouco mais de conforto, né? Das pessoas se dedicarem a estar no nosso negócio. Eu acho que é mais ou menos por aí. É mais ou menos mesmo, porque esse conforto vai até a página 2, né? Porque depois da página 2 só se mantém quem tem capacidade de gerir o seu negócio da melhor forma possível. E você, Bueno? O que você diria para aquele menininho de 10 anos, repleto de sonhos, e hoje, que é algo muito especial, e que eu posso falar que é algo muito especial, porque essa pessoa faz tudo, 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 o possível e o impossível pela família dele. Hoje, uma filha, graças ao bom Deus e à força do trabalho dele, cursando medicina. O que você falaria para aquele menininho de 10 anos, Bueno? Rapaz, eu diria para ele que estudasse um pouco mais, brincasse um pouco menos, com a cabeça que tem hoje, né? Claro. Não tem como ser diferente. E porque eu jamais poderia imaginar que com 12 anos eu já teria o meu primeiro emprego. Que eu conversei com o senhor que tinha um rancho ali próximo e comecei a coletar os restos de alimento para alimentar os porcos dele. Com 13 anos, durante as férias da escola, eu ia trabalhar na lavoura de amendoim, né? Eu me lembro que com os valores que eu ganhei de uma safra de amendoim foram tão altos que na época deu para comprar um tanquinho Color Mate para minha mãe, zero. Com 15 anos de idade, eu falsifiquei a assinatura da minha mãe, me transferi para o período noturno escolar e me registrei no meu primeiro emprego na lavoura na usina da pedra em Serrana. Como que esse menino de 10 anos ia saber que o mundo preparava isso para ele? Então eu volto lá atrás aos 10 anos, estude mais, brinque um pouco menos, que vem muita coisa pela frente. Que é impressionante quando você fala, eu acho que o Edson deve sentir a mesma coisa, é que esses registros de tudo que você falou, que você fez, eles são tão fortes em você que eles saem com uma naturalidade de quem pegou o touro à unha desde muito novo. É, E isso é o que valoriza ainda mais o que você vive hoje e o que você proporciona para sua família, porque eu não conheço a sua filha, mas ela deve olhar para o espelho e deve agradecer todos os dias o pai dela. Ela deve ter muito orgulho do pai que ela tem. Pode ter certeza disso. ah, com certeza. Ela deve estar assistindo, ele deve estar. Daqui a pouco o telefone toca. Amém. Os porquê, né? É, Edson, exato, virão os é, porquês. Edson, 2026. Todos nós, de alguma forma, somos surfistas. A gente não sabe o que vai vir pela frente. Ano de eleição, ano de muitas mudanças. Quando você para, naquele momento que não tem ninguém,
Não tem Bueno, não tem esposa, não tem filho. Naquele momento que é Edson com Edson. Qual o seu próximo passo, ou desejo, ou sonho para o seu negócio e também para o Edson? Olha, sabe que eu me pego pensando nisso praticamente quase todos os dias, né? É difícil a gente conseguir conciliar e ter esse tempo de mais calmaria para poder pensar nisso. Mas como empresário, hoje a gente tem que pensar de maneiras estratégicas para a gente poder alcançar novos negócios, novas estratégias para o nosso próprio negócio. Afinal de contas, a gente tem que estar se reinventando, né? Acho que é um pouco da gente trabalhar isso é você estar se reinventando todos os dias, diariamente. E hoje, as histórias, como o Bueno acabou de falar, cara, isso que faz com que eu pense nisso todos os dias, né? Como que eu posso fazer para impactar novas pessoas, fazer que novas pessoas voltem a sonhar, consigam proporcionar para suas famílias coisas que talvez eles até então. A gente tem um consultor na nossa unidade que tem 76 anos. Que legal. 76 anos, um dia era 11h30 da noite, a gente tava lá no nosso fechamento corriqueiro que a gente faz ali nos dias de fechamento, era 11h30 da noite, ele puxou um Yes. Não sei se muitos do podcast conhecem o que é o Yes do Paulo Vieira, que é ir lá e você fazer uma ativação corporal. E, cara, isso criou um impacto tão grande nas redes sociais que gerou, assim, mais de quase 200 mil views. Ele tá Nossa. famoso e isso trouxe para ele, sabe, um novo fôlego de vida. Caramba, eu ainda consigo, eu ainda posso fazer parte disso. Autoestima. E ele, todos os dias, ele não cansa de agradecer pelo aquele ambiente. Então, assim, e hoje dentro disso eu falo, cara, como que eu posso, às vezes, multiplicar o meu negócio para alcançar pessoas como o Bueno, como o Arthur, como o seu Luiz, como todos que ali estão, cada um com a sua particularidade, mas todo mundo buscando a mesma coisa, buscando mudança de vida, buscando desenvolver um mecanismo financeiro para proporcionar coisas para sua família, para os seus porquês. Eu falo que eu sempre gosto de falar que todo mundo tem que ter um porquê, Sim. né? Você tem que ter um porquê para você ter um motivo para isso te motivar, isso fazer com que naquela hora que a gente fala que adulto faz o que precisa ser feito, criança faz o que quer. E aí você tem que ter esse porquê, né? E aí quando eu paro às vezes para poder pensar, bem centralizado nessa tua pergunta, eu começo a pensar, caramba, o que que eu preciso fazer para me multiplicar ou para fazer com que o meu negócio seja tão simples ao ponto de falar, o Bueno consegue ter uma loja e tocar da mesma forma que eu toco. Eu não posso complicar o meu negócio, eu E tenho que você, descomplicar. e você conseguiu passar isso para o Bueno na totalidade. Porque a partir do momento que ele tem você como espelho, ele também tem o desejo de produzir ainda mais, de crescer, e amanhã ou depois ainda poder olhar para o lado e falar assim: o Edson foi o meu mentor e hoje eu estou aqui tocando isso. Isso é impagável, Uhum. mas ao mesmo tempo, é por isso que eu posso falar que eu estou sentado aqui hoje feliz, feliz, feliz. À medida que o tempo vai passando, tem coisas que não são negociáveis. Para mim, não são. E eu gosto de gente. Eu gosto de gente. A famosa carteirada, famoso blá blá blá, essa fase da vida já passou. Eu gosto de gente. Eu gosto de olhar para pessoas que estão sentadas aqui na minha frente e falar: valeu a pena. Porque é isso que vocês passam, sabe? Bueno, analisando tudo isso, quando você fecha o olhinho assim, agora é você com o seu travesseiro. Qual o próximo passo, o próximo sonho e um desejo que você quer pela frente? Eu digo os próximos. Os próximos passos é concluir pelo menos uns 50% desses 24 milhões que eu tenho em mesa. Vai ser uns 12,5. É muita coisa. E um dia ser sócio desse moço aqui, né?
ser sócio dele, ser sócio do Arthur. Não posso deixar de falar do Arthur. O Arthur foi uma pessoa fundamental para que eu esteja aqui hoje falando da Nemicon. É uma pessoa que me convidou por 3 vezes para uma entrevista, só fui na quarta. Só fui na quarta. E na quarta eu sentei na mesa e falei para ele, cara, eu sei tudo de segurança. E nunca fui vendedor na minha vida. E ele pegou, mostrou a empresa, mostrou a história do Edson. E quando virou minha chave, falei, bom, peraí. Vamos fazer o Vamos seguinte. lá, né? Vamos fazer o seguinte. Então agora é o militar. Me ensina que eu faço. A minha disciplina vai fazer eu aprender. Exato, exato. Então o que eu aprendo com o Edson e com o Arthur, eu tô aplicando. E quero aprender mais. E um dia estar no patamar deles. Amém. Né? Então Amém. são os passos. Amém. São vários. Né? Edson, é uma missão muito difícil, ambiciosa, porque você lida diariamente com o sonho das pessoas. Como que é perceber, depois de algum tempo, através do seu trabalho, através da empresa que você trabalha, que você é líder, saber que você está realizando sonhos de pessoas e que muitos desses sonhos para essas pessoas era inimaginável. Como que é essa sensação e esse feedback, né, desses clientes que de alguma forma acreditaram em você e realizaram o seu sonho? Eu falo que hoje isso é um dos motivos que faz eu acordar todos os dias também, né? Porque quando você consegue hoje, de alguma forma, desengavetar os sonhos das pessoas, que eu não falo sonho, é sonho mesmo, né? Sonho de ter uma Sim, vida melhor, sonho de conquistar a sua segunda, terceira casa, a sua primeira casa, né? Eu tenho até uma história muito curiosa de uma cliente que ela trabalha em serviços gerais e eu fiz uma ação lá quando eu estava começando no shopping e ela veio muito simples e ela aderiu ao plano, ela acreditou na gente. Ela ia na lotérica, pagava o boleto dela, né? Toda vez na lotérica certinho, ela... mandava toda a fotinha do boleto pago, nem pagava de forma digital ainda, porque uma pessoa muito simples. E a gente conseguiu realizar o sonho dela de comprar a sua casa em um prazo de 18 meses. E até hoje ela manda mensagem para mim, ela me indica clientes. Então, você conseguir ver esse brilho novamente nos olhos das pessoas, cara, eu falo que o momento da contemplação é o ápice do nosso negócio. Mas você precisa ter um antes disso. E eu acho Claro, que com a verdade, com toda essa parte de princípios, porque hoje o nosso setor é muito corriqueiro, é muito comum as pessoas mentirem, falar, prometer prometer. contemplação, prometer uma coisa que não existe, e acaba isso deturbando o nosso produto. E o nosso dever hoje, que é o que eu tenho como missão, que eu falo com os meninos todos os dias, que é democratizar o crédito e trazer de uma forma realmente certa, correta. Eu falo que é uma das frases que eu coloquei no nosso devocional dessa semana, que é: a gente não precisa chegar primeiro, a gente precisa chegar inteiro. Ou seja, íntegro realmente. Eu não preciso estar lá nas top 1, né, do Brasil hoje vendendo consórcio, mas eu preciso chegar inteiro. Então, hoje a minha loja ela é referência em questão de retenção na rede. A gente tem uma retenção de mais de 97%. Então isso dentro do mercado é uma coisa incomum. Mas por quê? Muito por conta do trabalho, da forma que a gente passa os treinamentos, da forma que a gente chega até no cliente e demonstra realmente que o sonho dele é importante para a gente. Não só para ele, mas é Claro, importante para a gente. E a gente tem uma ferramenta que a gente consegue, de alguma forma, planejar isso, estruturar de uma forma onde caiba no bolso dessa pessoa, onde ele consiga realmente, de fato, realizar com tranquilidade. Porque muitas vezes a gente tem outros mecanismos para realizar alguns sonhos, mas às vezes não é de uma forma que ajude, muitas vezes pode até atrapalhar, a pessoa pode se perder financeiramente. O nosso produto, ele tem essa flexibilidade com que faz que as pessoas ajam com tranquilidade. Afinal de contas, Paulo, hoje a gente paga boleto só para os outros. Você paga boleto para várias empresas. Mas quando você faz um produto como o nosso, você paga um boleto para você. E é essa missão, é essa mensagem que a gente traz para os nossos clientes. Você está pagando um boleto para você, para realizar o teu sonho, para você conquistar. Então, quando a gente
entra nisso, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Porque aí você mexe com o sonho das pessoas, como você falou, e você tem responsabilidades, né? Responsabilidade de realmente entregar o que você está falando, trabalhar uma consultoria perfeita. E o nosso negócio hoje é relacionamento, mas não de uma única venda, simples venda de momento. É relacionamento de uma vida. Porque afinal de contas a pessoa vai pagar um plano ali de 5, 8, 3 anos, 18 anos. Então você tem que ter esse relacionamento e ela vai estar em constante convívio com você. Então hoje eu falo que a gente faz muita festa quando a gente tem clientes contemplados na nossa unidade todos os meses. Isso também é um grande diferencial, porque é muito mais além da gente vender um planejamento, a gente executar. Isso é uma prestação de conta para a sociedade, né? Exatamente. Porque não é o prometer e o entregar, Exatamente. que é o mais importante. Exatamente. Bunhara, para você, vindo de onde você veio, com todas as necessidades que um dia você teve que ultrapassar com garra, com força, a sua maneira de olhar acaba sendo até diferente. Porque falar da dor é uma coisa, aprender a conviver com ela desde pequeno é outra. Então, você se fez com essa força lapidada na dor. E como que é para você que viveu tudo isso, sendo esse consultor e fazendo essa alegria para pessoas que possam ou passaram por algo parecido com o que você viveu? É uma missão em glória, né? Porque você pega as pessoas hoje, as pessoas estão muito sofridas hoje com o cenário político do país, com o cenário financeiro do país. Então, para você convencer a pessoa de que aquilo é bom, é difícil. Então, muitas das vezes, a gente tem que realmente. Ó, peraí, deixa eu explicar um pouco da minha história. Vou explicar de onde eu vim e onde estou. Se eu cheguei, você também pode chegar. Então, hoje em dia, para nós fazermos venda, não é simplesmente mostrar números. É realmente um bate-papo. É um bate-papo, uma troca de ideia. É entender a dificuldade da pessoa. Hoje, nós, consultores da Ademicon, eu costumo dizer hoje que eu não sou vendedor. Nunca fui vendedor. É o que eu brinquei no começo. Eu falo para o cliente assim, ó, eu não vim te vender. Me fala a sua dor e eu vou te ajudar a encontrar um remédio. Um remédio financeiro para a sua dor. Entendeu? Porque você vê bem, você pega 100 mil reais hoje no banco, no final você pagou 300. E não vou nem falar aqui pro público a diferença. Nos procurem para saber a diferença. Mas é algo astronômico. Então, assim, como eu disse lá atrás, o produto se vende. O produto da Demicon se vende. E eu me convenci de que o produto é bom. Eu primeiro me convenci para depois Que essa é a tentar parte convencer as fundamental. pessoas. Exatamente. Aliás, essa briga foi do Arthur. Que desde o início eu falei para ele, cara, eu não sou vendedor. Eu não vou saber fazer isso. Ele falou, não, vem, você vai conseguir. Hoje estou aqui. Hoje eu posso te falar com toda certeza que por tudo que eu vivi até hoje, próximo de completar 50 anos, meio século, esse mês que vem eu faço meio século. É meio século de muita história. E eu vivi muitas emoções enquanto militar, muitas emoções nas outras atividades laborais em que tive. Mas essa experiência que eu estou vivendo nesses 8 meses na Ademicon é algo extraordinário. Amém. É algo que eu jamais podia sonhar com 10 anos de idade que um dia fosse acontecer comigo. Né? Eu até gostaria de dizer assim, que se... Por que aquele menino de 10 anos não sonhou em ser um consultor da Demicon lá atrás e não agora? Você entende? Então, assim, cara... Que Deus preparou para agora, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, assim, cara, é isso. É com muita simplicidade que a gente faz as vendas.
A gente faz a consultoria. É com muita transparência. As pessoas têm os nossos contatos. As pessoas chamam, ô, peraí, tô com uma dúvida nisso aqui. Opa, peraí, vem cá. É assim, sim, se a gente manda print, manda vídeo, manda áudio explicando, liga. É muito transparente. O ambiente de trabalho é muito saudável. Saudável, é isso que eu ia falar. É muito salutar trabalhar. É um ambiente familiar, um ambiente gostoso, climatizado, tudo limpinho, todo mundo bem trajado, ninguém usando bebida alcoólica, fumando, escutando música. Não. O ambiente é familiar, é um ambiente propício a trabalho. Todos ali que se encontram, que sentam na loja Botânico na Iguatemi, sentam para atender as pessoas. Todos ali estão empenhados em resolver o problema financeiro das pessoas de forma saudável, que eu costumo dizer. É uma negociação que acaba acontecendo para cada pessoa que senta. É um sonho para ser realizado, né? Com É uma certeza. meta para ser alcançada. Então isso fica tudo muito evidente no trabalho de vocês. Sim, sim. Isso é fundamental. Mas como eu havia prometido, né? Eu não vou. Eles estão achando que eles vão sair em branco daqui. Eu não vou dar essa colher de chá. Com emoção ou sem emoção? Vamos com emoção. Como que é acordar todos os dias, Edson? Olhar para sua esposa, para os seus 4 filhos. Saber da responsabilidade que é. Desse amor que não tem como mensurar. E saber que através do seu trabalho, do seu esforço, de um jeito ou de outro, você está ajudando a mudar a vida deles para um futuro melhor. Para você que perdeu o pai tão cedo, você se torna 100 vezes um pai maior com a fé que você tem e com essa vontade. Como que é isso em relação à família, sabendo que o levantar e o dormir, eles vêm em primeiro lugar? Olha, Paulo, vamos falar de família, para mim é difícil. É difícil porque eu sou muito grato e, enfim, a minha esposa, ela faz parte hoje 100% da nossa jornada. Ela, beijo, amor, te amo. Junto com os meus filhos, obviamente. E quando a gente entende hoje a família da gente faz parte de tudo o que a gente convive hoje, todas as dimensões, hoje eu poder proporcionar, né, para os meus filhos uma vida digna, uma vida de respeito, uma vida com princípios, uma vida com realmente que eles entendam o valor devido de cada coisa, enfim, você acordar todos os dias, você ter tua família ali do seu lado. Hoje eu saio, às vezes quando eu tenho que fazer alguma viagem de negócio, quando eu volto, à noite meus filhos me ligam chorando, cadê você, pai? E aí quando eu volto eles vão lá no carro me abraçar. Então assim, Isso é impagável. é impagável, impagável, impagável. Hoje a minha filha que tem 4 anos de idade, eu tenho 4, né? Eu tenho um de 15, um de 13, um de 8 e a Nenê que veio a raspinha do tacho que tem 4 anos. Hoje ela lê a Demicon, ela fala, lá papai, a Demicon, ela vê a Demicon na televisão, olha a empresa do papai. Então, ela já entende a importância. Hoje eu tenho a honra, né, de ter meu filho como o primeiro trainee da nossa loja. Então, ele tem hoje 15 anos, e ele já está recebendo ali um salário, né, um faturamento, a gente gosta de falar salário, a gente fala faturamento das primeiras vendas que ele fez Pelo de trabalho quase... dele, pela pelo base que trabalho você está dando para ele. Exato, então assim, e eu Que trouxe pra vale ele... mais que tudo, mais que o Exato. dinheiro, é essa base. Exato, e aí quando eu falei para ele, filho, você não vai ter um salário, você vai ganhar por meritocracia, você vai ganhar pelo que você produzir. Então você vai ter que conquistar. E quando você coloca isso, não é o pai do Edson, que é o pai do Pietro, que é o meu filho, que é o dono da loja, que tá pagando, e tá... Não, ele teve que correr atrás, ele teve que aprender, teve que estudar para poder falar, trocar com os clientes, para poder aí executar uma venda. E hoje ele tem ali um faturamento de quase R$ 1.000 por mês. Para ele, com 15 anos, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. A gente trabalhava, eu falei, eu vou até parar de pagar mesada, então agora você
Começa a trabalhar com o seu dinheiro. E é muito legal, ele já tem uma carta de investimento, ele já entendeu o nosso negócio, ele já Princípio, fez né? o princípio. Então, assim, ter isso, né? Você conseguir hoje ter um negócio, aonde o negócio é saudável até para sua família, cara, isso não é impagável, porque hoje tem muitos empresários que têm sucesso financeiro na sua empresa, mas a família está destruída, Com certeza. totalmente destruída. E nosso negócio não é um peso. Para meus filhos, eu tenho Espaço Kids na minha loja. Então, não só para os meus filhos, mas para os clientes. Por quê? Porque a gente entende esse lado. Então, tudo isso faz com que as coisas convertam para uma sinergia, assim, ó, surreal, né? Meus filhos vão... Existe um negócio, mas existe um lado humano nessa história toda, né? Exatamente. Aí, quando a gente... Pô, a minha esposa é o cerne do nosso... É a coluna do nosso lar e do nosso negócio, porque ela que faz a parte financeira, né? Teve uma parte conturbada lá no começo, porque a questão de, pô, ter resultado e tal, quando eu comecei na Demicon, eu tinha 34 anos. E quando eu comecei, tipo, já é uma idade onde eu não tinha mais direito de errar, de estar trocando. Eu sempre fui uma pessoa totalmente visionária e eu nunca gostei muito de ficar preso dentro de um CLT, do programa tradicional hoje que o Brasil trabalha, Sim. porque isso me limitava demais. Eu falei, cara, eu quero mais. E aí, quando eu encontrei a oportunidade da Demicon, eu joguei tudo É pro alto. agora. Eu joguei tudo pro alto. Eu falei assim, amor, essa vai ser a empresa que vai mudar a nossa vida. E mudou. E mudou demais. E quando eu fiz a entrevista lá, que hoje é meu sócio, o Éder, né? Eu agradeço pela vida dele e da esposa dele, que são pessoas também que me mostraram, assim, ó, que são pessoas de princípio, que conversam da mesma forma que a gente conversa hoje, em relação a princípios, em relação a princípios com Deus. Cara, isso não tem, é impagável. E aí, quando eu conversei com ele, duas perguntas que eu fiz pra ele, eu falei, cara, tem teto de ganho? Ele falou, não. Tem plano de carreira? Ele falou, tem. E tem pessoas que a gente tá precisando de pessoas que desejam crescer. Eu falei, então é aqui que eu quero. E aí, quando eu cheguei, a minha esposa ficou um pouco, sabe, ficou um pouco assim, né? Meio ressabiada, porque afinal de contas a gente inicia, a gente trabalha 100% comissionado, 100% meritocracia. Eu falei, não, mano, pode deixar comigo. Bati no peito e falei assim, ó, é aqui nessa empresa que a gente vai mudar a história. Eu já tenho 5 anos de companhia, eu nunca, assim, eu sonhava com isso, mas nunca imaginei que seria tão rápido. Eu vim pra cá quando eu tinha 1 ano e 8 meses de empresa. Eu já tive a oportunidade de fazer expansão da marca. Então, mas isso pode falar que é rápido, mas isso é mérito. Exatamente. Isso é mérito, porque não existe nada que não seja mérito nessa história, sabe? Eu fico muito feliz de ouvir essas palavras, porque vocês formam uma bela parceria, sabe? Uma bela parceria, porque eu olho para o Bueno, eu fico imaginando se eu fosse colocar a sua vida em KM, Nossa Senhora. colocar em KM. Então eu fico imaginando, e é isso que eu queria te perguntar. Se a gente for pensar nesses KMs e em tudo que tem para acontecer, como que vai ser daqui a pouco tempo? Você entrando num salão de festas e vendo uma torgazinha na cabeça de sua filha, se formando em medicina, sabendo quantos KMs você andou para poder proporcionar isso para ela. Qual vai ser a sensação desse pai babão, apaixonado? Ah, é algo emocionante, viu? Emocionante e assim, eu fico sem pernas de pensar nesse dia. É algo assim que ela sonhava desde muito pequena. É algo que quando ela dizia, muito pequena, que queria ser médica, eu e a mãe falando, então vamos jogar todas as nossas fichas para que ela torne o sonho dela realidade. Vamos fazer para ela o que nossos pais não conseguiram fazer por nós, por conta das diversidades, das dificuldades da vida. Porque nós viemos de famílias humildes. Todos, todo mundo foi humilde um dia, aliás, né? Nós não fomos diferentes. Então, quando ela dizia que queria ser médica, tá bom, então você vai ser. Sempre escola particular, ali, ó, trabalhando, polícia, serviço de segurança,
Depois me formei em direito, peguei alguns processos administrativos, cobrava ali um negocinho ali por baixo, para fazer algumas defesas. Enfim, foi muita luta para que ela esteja hoje no segundo ano, com 20 anos de idade. Tive que entrar com mandado de segurança junto à delegacia de ensino para que ela pudesse cursar o primeiro aninho com 5 anos e não com 6. Tive que apresentar um laudo feito pela USP de avaliação de QI, onde foi constatado que ela tinha QI elevado, ela poderia cursar com um ano a menos, e cursou e está até hoje, Superdotada. sem nenhuma reprova. Então tudo isso é dedicação, é fé em Deus, é compromisso. Compromisso. Sempre fui muito compromissado com tudo que eu faço. Com tudo que eu faço. Entendeu? Às vezes tem 10 horas da noite, eu tô mandando zap lá. E aí? Você não vai fechar? Tá esperando o quê? Ficou alguma dúvida? Vamos lá. Vamos fechar essa cota. Não vamos perder a oportunidade, não, pô. Melhor você fazer um consórcio, construir algo sólido lá na frente, do que você começar a pagar um financiamento agora. E se enforcar com as parcelas. Com juros abusivos, astronômicos. Então é compromisso. Eu sou muito compromissado. A minha filha é muito compromissada. É uma pitbull. Pitbullzinha, né? As notas Uma herança, dela, né? A fruta não cai Não no pé. cai longe do as pé. notas dela são excelentes. Tudo lá em cima. Muito dedicada, muito dedicada. Respira 24 horas por dia. Medicina. Vai ser uma médica pitbull. Aquela pitbull que vai pegar um paciente e falar assim, você só vai sair daqui quando eu encontrar o que você tem. É essa minha visão lá na frente da Ana Andresa de Toga. Ana Andresa Cândido Bueno. Amém. 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 Bom, para você que teve o prazer de nos assistir, de nos acompanhar, eu queria fazer um agradecimento muito grande ao Bueno, ao Edson, por esse patrocínio de hoje da Demicon, do Iguatemi e da Vladimir Meirelles, o podcast Tempo ao Tempo, mas eu quero deixar uma frase inspirada nessas duas pessoas que estão aqui presentes, que é que numa briga entre dois cachorros, não é o maior que vence, mas aquele que tem o espírito maior. Vocês são essas pessoas. Edson, para essa câmera aqui, aquilo que você quiser deixar de mensagem do Edson, da Demicon que você está à frente, para as pessoas, essa câmera é sua. Primeiramente, né, queria agradecer aqui você, Paulo, por esse espaço, né, por esse podcast que vem impactando muitas vidas, assim como o nosso negócio. Então, você hoje que está sonhando, que está pensando em ter alguma realização onde você vê que realmente pode ser impossível, né, até mesmo dentro de uma realização profissional, que você busque nossas unidades, unidade do Iguatemi ou do Jardim Botânico. Tenho certeza que lá vão ter pessoas preparadas, vai ter um ambiente preparado para te receber, para que você possa voltar a sonhar, seja ele profissionalmente, seja ele dentro do seu estigma pessoal, mas eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. A gente faz o nosso trabalho hoje e o meu desafio para Ribeirão Preto é impactar mais de 500 vidas. Esse é o meu propósito para Ribeirão Preto. Então, hoje a gente tem uma unidade, nossas duas unidades comportam em mais de 80 consultores já. Então, a gente já está aí chegando a um percentual de quase 20% da nossa meta para atingir novas pessoas. Então, você que está vendo esse podcast, que às vezes entende que esse negócio pode ser para você, tenha certeza que a gente vai estar lá para poder te ajudar, assim como a gente ajudou o Bueno, que vos falou aqui que não tinha nenhuma experiência com venda. Então a gente não faz distinção de pessoas e Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Deus, tenha certeza que ele tem um propósito para sua vida, e a gente está aqui só como instrumento, realmente como pessoas que podem servir de ponte mesmo, servir de exemplo para que você possa
ser uma pessoa abençoada. É isso que eu deixo de mensagem hoje, Paulo. Amém. 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 Bueno, sua mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos assistindo, seja elas quem forem, ou para sua família, um recado que você queira deixar. Primeiramente, agradecer ao convite. É algo especial, é algo que realmente me trouxe muitas emoções aqui, muitas lembranças vieram à tona, mas em especial a quem está nos assistindo, que não desistam dos seus sonhos, não desistam da sua ascensão profissional. Como eu disse, né? Eu com 13 anos era coletor de lavagem para criação de porcos. Hoje eu sou formado em Direito, especialista penal militar, sou piloto de drone, piloto de teste, gerente operacional de segurança, supervisor de operação de segurança ferroviária, formado em Direito, não sei se eu já falei, e atualmente consultor da Demicon, e estou muito feliz, inclusive. Então, a você que não desista do seu sonho, seja para construção, reforma, expansão, ou até mesmo alavancagem financeira, ou que queira participar desse mundo como consultor, também serão bem-vindos. Até mais. Para você que está nos assistindo, programa Tempo ao Tempo, nosso podcast, hoje teve imenso prazer de receber Suyan Bueno, esse grande consultor financeiro, sargento reformado, o verdadeiro MacGyver de muitas atividades, e esse grande empresário, o Edson Lopes, à frente e pioneiro da Demicon em Ribeirão Preto, tanto do shopping em Guatemi, como também da Vladimir Meirelles. Meus queridos, obrigado. Foi um imenso prazer. Espero que seja o primeiro de muitos encontros. Se Deus quiser, no futuro teremos alguma parceria com a Demicon, mas de antemão eu quero agradecer. Obrigado, porque mais do que falar de uma grande empresa, é falar de duas pessoas especiais. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigado. Programa Tempo ao Tempo, podcast, sucesso.